Olá, minha querida estudante, meu querido estudante, tudo bem com vocês? Conforme eu sinalizei no Instagram, eu tô passando aqui para deixar um vídeo para vocês. Eu vou estar analisando aqui uma redação que eu gostei muito, que foi de 2013, que trouxe como tema os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. É claro que não vai dar tempo de dar uma aula muito detalhada, muito bem explicada, porque o Enem está às portas e também já está tarde, né? Quase 9 horas, mas eu não gostaria de deixar esse dia passar sem postar esse vídeo, porque eu sinalizei no Instagram, prometi e a gente precisa cumprir o que promete, tá? Então, sem mais delongas, eu gostei muito dessa redação porque o participante ele vai desenvolver os argumentos não com discurso de autoridade nem com dados estatísticos, e sim com relação de causa e consequência, tá? Então ele vai ler, com certeza ele lê os textos motivadores e dali ele começou a refletir sobre as causas e as consequências da implantação da lei seca. Tanto é que é bem interessante vocês perceberem que o tema muitas vezes, quer dizer, geralmente ele tem que sinalizar como que você vai argumentar. Se ele usa aqui a palavra efeitos, deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Se ele coloca no tema a palavra efeitos, então é interessante, né, você já desenvolver os argumentos trazendo essas consequências. Efeitos são consequências. Então você tem um fato, que é a implantação da lei seca, e esse fato, ele tem uma causa e ele traz uma consequência. Então se a palavra efeito, que tem a ver com consequência, já está no próprio tema, então isso sinaliza que uma das formas de você desenvolver a sua redação vai trazer esses efeitos, que são as consequências, né? E é assim que esse participante faz. Ele desenvolve os argumentos trazendo as consequências da implantação da lei seca, que é um fato, tá? Houve um fato, é inegável que foi implantada a lei seca no Brasil. Quais são os efeitos, os desdobramentos, as consequências desse fato? Então a gente vai ver que esse participante, que foi um dos que ganharam nota 1000, como que ele desenvolveu esse texto, tá? A redação através dessa relação de causa e consequência, tá? Aqui a gente sabe que uma redação precisa trazer introdução. Geralmente uma redação ela tem 4 parágrafos. O parágrafo da introdução, que vai apresentar a tese, vai sinalizar os argumentos. Aí tem o desenvolvimento 1, que geralmente vai desenvolver o argumento 1. O terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento 2, que vai desenvolver o argumento 2, e o parágrafo da conclusão, que é o último parágrafo, tá? Nessa redação, como ele apresentou 3 argumentos, então ele vai trazer 3 desenvolvimentos e, portanto, vai ter 5 parágrafos. Introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento e 1 de conclusão, tá? Então, vamos ver como que ele fez aqui na introdução. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Primeiro ele vai apresentar o ponto de vista. Nem sempre, não precisa ser esse esquema, tá? Não é um modelo fixo. Mas eu achei interessante, porque primeiro ele apresentou o ponto de vista. E o ponto de vista que ele apresentou foi o seguinte, que os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Então esse é o ponto de vista que ele resolveu defender. Ele poderia ter defendido que os acidentes de trânsito não diminuíram, ou então teve uma diminuição parcial, relativa. Mas ele apresentou o ponto de vista de que os acidentes de trânsito vêm ocorrendo, porque é um fato, né, que está acontecendo ainda, vem ocorrendo com frequência cada vez menor. Então veja que quando ele coloca esse ponto de vista, ele vai ter que manter esse ponto de vista. Aí ele vai apresentar a tese no segundo período. E a tese que ele vai apresentar é a causa. Essa redução, que redução? A redução dos acidentes de trânsito. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca. Pronto. Aqui é a tese que ele vai defender, que já está sinalizada no tema. Então não tem nenhum mistério. Ele apresenta o ponto de vista que diz que o ponto de vista que ele apresenta é que vem ocorrendo redução nos acidentes de trânsito. A tese é que é devido à implantação da lei seca. Tá? E quais são os argumentos que ele vai apresentar? A partir do terceiro período, ele apresenta o argumento 1, que é a maior fiscalização. O argumento 2, imposição de rígidos limites. E, por fim, o argumento 3, conscientização da população. Certinho?
Então, vejam um esquema, um dos modelos que você pode apresentar a sua redação, introdução da sua redação. Ponto de vista, tese e 3 argumentos. Se você apresenta 2, já é o suficiente. Ele apresentou 3, mas 2 já são suficientes, tá? Então, vamos ver como que ele vai desenvolver. No desenvolvimento 1, o esquema geralmente é o seguinte. O desenvolvimento começa com uma ideia, que a gente vai chamar de tópico frasal. Essa ideia vai ser o carro-chefe, digamos assim, do argumento de cada parágrafo do desenvolvimento. Então, você tem, na introdução, você tem uma ideia geral, que a gente chama de tese, e no desenvolvimento, você tem ideias secundárias que são ligadas à tese, tá? Você começa o seu segundo parágrafo, que é o do desenvolvimento, você começa com ideia e essa ideia vai ser desenvolvida. A ideia, a partir do segundo parágrafo, ou seja, do desenvolvimento do seu texto, ela não é chamada mais de tese, ela recebe o nome de tópico frasal. Então, aqui, ele vai apresentar, o participante vai começar o desenvolvimento do texto com o tópico frasal, que é uma ideia ligada à tese, que ele apresentou, que ele sinalizou, as estatísticas, tá? As estatísticas ocorrem, vamos ver aqui, olha a ideia que ele apresentou, que a gente chama de tópico. As estatísticas explicitam a queda brusca na ocorrência de óbitos decorrente de acidente de trânsito depois da entrada da lei seca. Ele vai ter que provar. Veja que o tópico frasal, ou seja, a ideia secundária ligada à tese, ela é apresentada no primeiro período do desenvolvimento e ela tem que ser desenvolvida, ou melhor, ampliada. Então, tudo que você colocar a partir do segundo período do desenvolvimento tem que comprovar, tem que justificar o tópico frasal, tá? Ele diz que as estatísticas explicitam. Então, como que ele vai provar isso? Então, vamos colocar aqui o tópico frasal 1, que é a ideia 1. Ele diz que as estatísticas mostram a queda brusca na ocorrência de óbitos. Como que ele vai provar isso? Através de uma das causas. Quais as causas dessa queda brusca? A proibição absoluta do consumo de álcool antes de dirigir e a existência de diversos pontos de fiscalização. Então, você veja que a partir do segundo período, ele vai estar desenvolvendo o tópico frasal, que é a ideia que ele vai apresentar a partir do segundo parágrafo. Ele fala que houve a queda brusca. Como que ele vai provar, professora, que houve realmente uma queda brusca? Ele vai trazer as causas. Proibição absoluta do consumo de álcool antes de dirigir e diversos pontos de fiscalização. Aí veja que ele colocou a causa, agora ele coloca a consequência. Dessa forma, em vez de fugirem dos bafômetros e dos policiais, os motoristas deixam de beber e mantêm-se, portanto, aptos a dirigir sem transgredir a lei. Veja que a relação é de causa-consequência, minha gente. Ele apresenta o tópico frasal 1, que houve uma queda brusca, e a partir do segundo período, ele vai ampliar esse tópico, essa ideia, né, secundária proveniente da tese do primeiro parágrafo, tá? Então, ele resolveu, né, ele decidiu organizar o texto dele da seguinte forma. Ele poderia ter trazido dados estatísticos, mas ele quis mostrar uma relação de causa e consequência. Por que ocorreu a queda brusca? Porque houve a proibição e pontos de fiscalização, tá? Então, veja aqui, o desenvolvimento 1, o argumento 1 já está posto. Vamos para o terceiro parágrafo, que vai trazer o desenvolvimento 2. E, portanto, se vai trazer o desenvolvimento 2, então vai trazer um tópico frasal 2. Que é a ideia que vai introduzir o argumento 2. Outro aspecto de suma relevância para essa mudança, ou seja, para a redução, né, do número de acidentes, foi a definição de limites extremamente baixos para o nível de álcool no sangue. Vejam que ele já coloca aqui, ó, veja que ele coloca uma ideia. Definição de limites extremamente baixos para o nível de álcool no sangue, próximo de 0. Como que isso é feito? Ele já vai colocar novamente, ele começa com as consequências, tá? Essa definição dos limites, isso fez com que, quando ele coloca essa expressão, isso fez com que ele está trazendo as consequências.
Acabasse a crença de que um copo não causa qualquer diferença nos reflexos, né, nas reações do indivíduo, que, portanto, não haveria problema em consumir. Ele trouxe a consequência. A capacidade de julgamento de cada pessoa passou a não mais sê-lo, né? Outrora usado como teste, passou a não mais sê-lo. E logo todos têm de respeitar os mesmos índices. Vê que ele volta a falar dos índices, né? Que são extremamente baixos, né? Do nível de álcool no sangue, tá? Então veja que ele apresenta a ideia, que é a definição de limites extremamente rígidos, né, baixos para o nível de álcool no sangue, e ele vai apresentar a consequência. Isso fez com que acabasse essa crença de que um copo, né, não causa qualquer diferença, não, que agora tem um limite extremamente rígido, tá? E ele conclui, também é uma técnica. Gente, pense no seguinte, cada parágrafo do desenvolvimento é como se fosse um textinho completo. É um texto dentro de um texto. Você tem a macroestrutura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E dentro de cada parágrafo do desenvolvimento, você também pode fazer ideia, que é o tópico frasal, o desenvolvimento dessa ideia e a conclusão, de acordo com o tópico frasal. Logo, todos têm que respeitar. Veja que ele utiliza o que a gente chama de conectivos de conclusão. Veja, logo, todos têm que respeitar os mesmos índices, independentemente do que consideram certo para si. Não é obrigatório você usar essa conclusãozinha dentro da conclusão, tá? Mas é uma maneira de você organizar seu pensamento, tá? A argumentação, geralmente, ela é assim. Você coloca a ideia, você desenvolve e você conclui, tá? Não é obrigatório, são modelos. Mas dá certo, fica bem amarradinho, tá? O parágrafo. Só que ele vai acrescentar também um desenvolvimento 3. Não é obrigatório, minha gente, mas já que ele apresentou 3 argumentos lá na introdução, então ele vai desenvolver todos os 3, tá? Que é a questão da conscientização da população. Ele deixou claro que um dos argumentos dele seria isso, tá lá na introdução. Então ele começa com o tópico frasal 3, porque é o desenvolvimento 3. Qual é a ideia que ele traz? Nenhuma melhoria seria possível sem a realização de um amplo programa de conscientização. Pronto, agora ele vai ter que desenvolver. Como que ele desenvolve essa ideia? Através de uma causa. A veiculação, como que é feita essa conscientização? Aí ele vai trazer a causa. Veiculação de diversos programas do governo, a questão da mídia, né? Que alertavam sobre os perigos da direção sobre qualquer estado de embriaguez. Foi importantíssima na percepção individual das mudanças necessárias. Consequência? Qual a consequência? Isso fez com que cada pessoa passasse a saber os riscos que infligem a si e a todos à sua volta quando bebe e dirige. Eu colocaria isso aqui não no pretérito imperfeito, tá, gente? Porque se você está argumentando, use o verbo no presente. A argumentação, quando você coloca pretérito imperfeito, é como se você estivesse contando uma história, tá? Evitem o verbo no pretérito perfeito e imperfeito, tá? É no presente. Amenizando a obrigatoriedade de haver um controle severo das forças policiais. Veja que a conscientização, a causa, que é a veiculação das propagandas, é a consequência. A pessoa fica, poxa, ó, se eu ultrapassar, se eu beber mais, eu vou ser penalizada, vou sofrer a ação das forças policiais. Então, veja que, novamente, ele desenvolveu a ideia do argumento 3, o tópico frasal 3, através dessa relação de causa e consequência, tá? Você não vê nenhum discurso de autoridade, você não vê nenhum dado estatístico. Simplesmente, ele desenvolveu todos os 3 tópicos, frasal 1, 2 e 3, trazendo essas relações de causa e consequência. Agora, ele vai para o parágrafo final, que é a conclusão. Na conclusão, o que vai aparecer? Vai aparecer o reforço da tese, você volta a tese reforçando. Por que eu chamei de reforço? Veja aqui como ele começa a expressão. Ó. É inegável. Quando você diz é inegável, você está reforçando a sua tese. É inegável a eficiência da lei seca, vê que ele retorna mesmo a tese, ao tema. É inegável a eficiência da lei seca em todas as suas propostas, formando a geração mais consciente, porque ele fala de conscientização, é um dos argumentos, e protegendo os cidadãos brasileiros, tá? Aí aqui ele vai colocar, né, para desenvolver a conclusão, ele vai colocar as propostas. Proposta 1, ele vai colocar uma ação válida, seria um incremento da frota de transportes coletivos em todo o país, especialmente à noite, para que cada um consuma o que deseja e volte para casa em segurança, tá? É uma proposta 1. E depois ele coloca uma proposta 2, que seria a fiscalização fortalecida, né? Fortalecer mais essa fiscalização, tá? Que nem sempre ela é efetiva, né? Buscando convencer motoristas que ainda tentam burlar o Estado. Aí ele fecha, não coube aqui, mas eu vou acompanha aqui comigo, né? O período final,
O panorama atual já é extremamente animador, ele tem que reforçar, porque ele disse que reduziu, ele trouxe essa redução lá na introdução, então ele tem que reforçar dizendo que o panorama atual, o contexto atual já é extremamente animador e as projeções ainda melhores, porém apenas com ação conjunta de povo e governo será alcançada a perfeição. Beleza? Espero ter ajudado em alguma coisa, minha gente, tá? Eu sei que a aula foi rápida, mas durante os próximos vídeos que eu for postando, eu vou ampliar mais. Não dá para fazer milagre daqui para domingo, mas eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, tá? Obrigada, agradeço a paciência, boa sorte para todo mundo e amanhã eu volto com mais vídeos. Abraço!